Galera do sexto ano, tudo beleza? Chegamos a mais uma semana de avaliação diagnóstica e segue aí algumas instruções, algumas orientações aí sobre a avaliação. Como vocês sabem, a avaliação está baseada nos capítulos 8, 9 e 10, que fala sobre a atmosfera e o clima, e as 10 perguntas, elas são perguntas objetivas com gabarito, então tenha muito cuidado na hora de assinalar o gabarito, tá ok? A primeira pergunta fala sobre a atmosfera, né, e traz aí as questões sobre verdadeiro e falso. Então você vai analisar as questões de verdadeiro e falso e assinalar a alternativa correta. A segunda pergunta é sobre as camadas da atmosfera, tá bom? E suas características. Então você vai identificar, né, essas camadas, as suas características e vai assinalar, né, a característica que corresponde a essa camada. Beleza? A terceira pergunta fala sobre os tipos de chuvas. Então nós temos aí os 3 tipos de chuvas e tem suas características também. Então você vai enumerar, relacionar, tá bom, o tipo de chuva com a sua respectiva característica. Na quarta pergunta fala sobre a função, né, dos instrumentos do clima. Então nós conhecemos todos os instrumentos, aprendemos sobre ele, né, os instrumentos medidores do clima, dos elementos do clima. Então você vai identificar quais são esses a função desse instrumento, né, que a pergunta menciona, ok? A quinta pergunta fala sobre os elementos do clima. Então você vai avaliar os vários elementos do clima, né, bem como sua característica, e vai assinalar a alternativa correta, se é A, B, C, D ou E, tá bom? Na sexta pergunta, fatores do clima. Lembra que os fatores são os que influenciam no comportamento, alterando o elemento do clima, beleza? Então você vai identificar quais são os fatores climáticos, né, os fatores que correspondem ao clima. Na sétima pergunta, fala sobre os fenômenos atmosféricos, né, os fenômenos que correspondem às mudanças climáticas, as mudanças causadas pela ação humana. Então você vai identificar aí, né, sobre um fenômeno climático, beleza? Que é a ilha de calor e qual é a característica, né, onde atua, onde ocorre essas ilhas de calor e marcar a alternativa correta. Na oitava fala sobre o El Niño, tá bom? Que é um fenômeno também climático, um fenômeno natural, e vai identificar qual a principal característica e ocorrência desse fenômeno. Na nona pergunta fala sobre os vários tipos de clima e suas características. Você vai identificar aí, tá bom? Enumerar cada clima de acordo com a sua característica e assinalar a alternativa correta. E a 10ª e última pergunta fala sobre os tipos de vegetação mundial. Então, nós aprendemos sobre os vários tipos de vegetação, como também suas características, seus aspectos. Então, você vai assinalar a alternativa incorreta, tá bom? A alternativa incorreta que não corresponde àquele tipo de vegetação com sua característica. Aquela característica não corresponde àquele tipo de vegetação. As demais estão corretas porque a característica corresponde com o tipo de vegetação. Então, só ter atenção na hora de assinalar, tá bom? Muita concentração e fazer uma ótima e excelente avaliação. Então, boa prova para vocês, boa semana de avaliação e joguem duro aí. Sucesso!